Let's turn to Revelation chapter Vamos abrir nossas 12. Bíblias em Apocalipse capítulo 12. Now we come to a very important passage about the rapture. Vamos chegar agora a uma passagem muito importante acerca do arrebatamento. Chapter 12, verse 1. Capítulo 12, versículo 1. And a great sign appeared in heaven, a woman clothed with sun and the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. And she was with child, and she cried out, being in labor and in pain to give birth. Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. And another sign appeared in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and on his head were 7 diadems. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. And his tail swept away a third of stars of heaven, and threw them on the earth. And the dragon stood before the woman who was about to give birth, so that when she gave birth, he might devour her child. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. And she gave birth to a son, a male child, who is to rule all the nations with a rod of iron. And her child was caught up to God and to his throne. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Verse 7. Versículo 7. And there was a war in heaven. Houve peleja no céu. Verse 9. Versículo 9. And the great dragon was thrown down, the serpent of the old who is called the devil and Satan, who deceived the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a... For this reason rejoice, O heavens, and you who dwell in them. Woe to the earth and its sea, because the devil has come down to you, having great wrath, knowing that he has only a short time. Por isto festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. And the last phrase of verse 17, or the first verse of chapter 13, depends on different version. And he stood on the sand of seashore. Então o versículo 18 vai dizer: e se pôs em pé sobre a areia do mar. And I saw a beast coming up out of the sea. Capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. And verse 11, and I saw another beast coming out of the earth. E versículo 11, vi ainda outra besta emergir da terra. Now let me explain this passage. Agora deixa eu explicar para os irmãos esta passagem. Because I think this is very important about rapture. Porque penso que é uma passagem muito importante sobre o arrebatamento. Now first, let me explain what was going on there. Então primeiro deixa eu explicar o contexto em que tudo está ocorrendo Now aqui. in the visions, John saw a great woman. Então na visão, João viu uma grande mulher, clothed with the sun and the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. vestida do sol, com a lua sobre seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. And she was with child. E ela estava grávida. And she cried out, being in labor and in pain to give birth. E ela gritava com as dores de parto, sofrendo para dar à luz. And then we were told Dragon, the Satan, Então nos é dito que o dragão, o Satanás, was waiting there to swallow the male child. o dragão estava lá esperando para devorar aquele filho varão quando nascesse.
So you see, they were waiting there that Satan really might devour her child. Então ele, de fato, ele queria devorar aquela criança que estava para nascer. But then after that child was born, Então, depois que a criança nasceu, then we were told that he was caught up to God and to his throne. nos é dito que ela foi arrebatada para Deus e para o seu trono. Then there was a war in heaven. Então houve guerra no céu. The war between good angels and bad angels. A guerra entre os anjos bons e os anjos maus. Now finally, dragon and the devil and his followers was being thrown to the earth. E finalmente o dragão e o diabo e os seus seguidores foram lançados sobre a terra. Now, according to Ephesus, Agora, according to the Ephesians, então, de acordo com a Efésios, chapter no 6, capítulo 6, we know that today the devil is in the air. nós sabemos que hoje o diabo está nos ares. Today, the devil is in our outer space. Ele está no espaço externo. Now, originally, Então, originalmente, you remember that Satan actually was the archangel. você lembra que Satanás era um arcanjo. Now, because he rebelled against God, Mas porque ele se rebelou contra Deus, now 1/3 of devils, angels just follow him. 1/3 dos anjos o seguiram. Now, because of that, E por causa disso, and God really has driven Satan and his followers all the way from his presence to our planet. Deus expulsou Satanás e seus seguidores lá da presença dele, onde eles estavam, para esse planeta aqui. Now, for that reason, the enemy or Satan or devil actually today they actually fill the whole air or our whole outer space. E é por essa razão que Satanás, o diabo, o inimigo, ele enche todo esse espaço exterior ao nosso planeta. But after that male child was caught up to heaven, Agora, depois que aquele filho varão foi levado para o céu, then immediately a war began. imediatamente uma guerra começou. There was a reason for it. Há uma razão para isso. Because when the male child was ascending, was caught up to heaven, Porque quando esse filho varão está sendo arrebatado para o céu, now for sure he had to pass through the territories of enemies. certamente eles terão que passar por aqueles territórios do inimigo. And for sure, the dragon and his follower will not allow the male child to be caught up. E certamente o dragão e seus seguidores não vão querer permitir que esse filho varão seja arrebatado. So they were in the way. Então eles estavam a caminho, They tried to prevent the male child to be caught up to the throne. mas eles estavam tentando impedir que aquele filho varão fosse arrebatado para o trono. So now there was spiritual war. Então agora ocorre uma guerra espiritual. Now, when that war happened, Agora, quando essa guerra acontece, the consequence was a consequência é a seguinte: the dragon was defeated. o dragão foi derrotado. So they were thrown to this earth. E eles foram lançados sobre essa Do you terra. understand? Vocês não estão entendendo? Because of that, E por causa disso, you see, there's a voice saying, now for this reason rejoice, all heavens, and you who dwell in them. e houve uma voz dizendo, alegrai-vos os céus e os habitantes do céu. Because now they no longer dwell in that area. Porque agora aqueles anjos maus não mais habitavam naquela Now the área. heaven is free. Agora os céus estavam Our libertos. sky is free. Nosso céu estava livre. But unfortunately, Mas infelizmente, the power of darkness, o poder das trevas, instead of being scattered out of the space, ao invés de estar espalhado naquele espaço exterior, now concentrate on the surface of our planet. eles se concentraram sobre a superfície do nosso planeta. So that's why the Bible says, E é por isso que a Bíblia diz: woe to the earth and the sea. ai da terra e do mar. Do you see that? Os irmãos estão percebendo? Formerly is in the air, Anteriormente estava no ar, in the sky, no espaço, in the heavenly places, naqueles lugares in celestiais, our outer space, no espaço exterior, in our solar system, no nosso sistema solar, even in our galaxy. mesmo na nossa galáxia. You see, brothers Os and irmãos sisters, estão vendo? that's all his sphere. Tudo é sua esfera. No wonder today people worship sun God. Não é de se admirar que hoje as pessoas adoram o Deus Sol. No wonder people today they love astrology. Não é de se admirar que as pessoas hoje amam astrologia. You see, astrology is something to do with the stars. Então, astrologia é alguma coisa que tem a ver com as estrelas. This is all the sphere of influence of Satan. Tudo isso é a esfera de influência de Satanás. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e that's what irmãs, happened é today. isso que acontece hoje. But one day, Mas um dia, when the male child was taken up,
Quando o filho varão aquele for arrebatado, something will happen. algo vai acontecer. I already mentioned. Eu já mencionei. There was great spiritual warfare. Vai haver uma grande guerra espiritual. Now Satan was defeated. Então Satanás vai ser derrotado. Do you see that? Vocês não estão percebendo? So remember, Então lembre-se, the caught up, the catching up, the being caught up, the male child being caught up is something very important. então essa questão do filho varão ser arrebatado é algo muito importante. And finally, you discover Satan and his followers just being cast onto the earth. E finalmente você descobre que Satanás e seus seguidores serão lançados sobre a terra. No more in the air. Não estarão mais nos ares. Now think about it. Agora pensa nisso. Formerly, the power of darkness were spread over the whole space. Anteriormente, então, o poder das trevas estava disseminado por todo o espaço. It takes the whole solar system or galaxy to support that power. Então foi necessário todo o nosso sistema solar ou toda a galáxia para aguentar aquele poder. But because Satan and his followers has been cast down to this earth. Mas agora porque Satanás e seus seguidores foram lançados sobre essa terra. So think about it. Então pensa nisso. Now our earth and our sea Agora a nossa terra e o nosso mar. now has to support the power originally belonged to the whole É galaxy. eles que vão ter que absorver aquele poder que estava espalhado anteriormente em toda a galáxia. Now can you imagine? Agora você pode imaginar. Originally when Satan was in the air, Então originalmente quando Satanás estava nos ares, we already suffer so much. nós já sofremos tanto. We already suffer so much. Nós já sofremos tanto. But now if the enemy of God now is really upon this earth and the sea, Mas agora se ele está de fato sobre esta terra e sobre o mar, that's the beginning of great tribulation. esse é o começo da grande tribulação. So then you know what happened? Então você sabe o que acontece. Dragon is on the seashore. O dragão está lá nas margens do mar. Then I saw a beast coming out of the sea. Então ele viu uma besta emergir do mar. That's Antichrist. Esse é o anticristo. Now Antichrist appear now. Agora o anticristo aparece. And then Bible has said, Então a Bíblia nos diz: I saw another beast coming out of the earth. vi ainda outra besta emergindo da terra. That's false prophet. Esse é o falso profeta. Dragon, O dragão, Antichrist, o anticristo false prophet. e o falso profeta. The devil of Trinity. A trindade demoníaca. Now the devil tried to make counterfeit out of God. Então o diabo tenta imitar a Deus. Do you see that? Vocês não estão percebendo? And remember, E lembre-se, Antichrist anticristo is the counterfeit of Christ. é a imitação de Cristo. And Satan Satanás is the counterfeit of the God the é Father. a falsificação de Deus o Pai. And false prophet E o falso is profeta the counterfeit of Holy Spirit. é a falsificação do Espírito So Santo. all of a sudden, Então, the repentinamente, devil of Trinity a trindade do diabo coming down to this whole earth and the sea. descendo sobre toda essa terra e todo o mar. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this is the beginning of great tribulation. This is the beginning of tribulation. esse é o começo da tribulação. So this is the beginning of the last 7 years. Esse é o começo dos últimos 7 anos. Do you see that? Os irmãos estão Now percebendo? when you come to chapter 12, Agora quando você chega ao capítulo 12, now we understand agora nós entendemos why we call it the great tribulation. por que nós chamamos a grande tribulação. Because originally Porque originalmente it took the whole galaxy to support the power of darkness. foi necessário toda a galáxia para absorver esse poder das trevas. Now this small planet has to sustain it. Agora, esse pequeno planeta vai ter que absorver esse poder. No wonder. Não é de No se admirar, wonder. não é de se admirar Great tribulation. que se fala numa grande tribulação. So 7 years starts from there. Então, os 7 anos se iniciam a partir dali. You see that? Os irmãos estão vendo? Now this is very clear. Agora isso é muito claro. That's what happened here. É isso que acontece aqui. But now we want to ask one question. Agora vamos fazer a seguinte pergunta: Who is that woman? quem é aquela mulher? Who is that male child? Quem é aquele filho varão? Now here we come to a very important part. Aqui vamos chegar numa porção muito importante. When you study Revelation, Quando você estuda Apocalipse, yes, you find lots of symbols. sim, você vai encontrar inúmeros símbolos. But if you want to understand them, Mas se você quiser compreender esses you símbolos, have to start from the symbol, the most obvious one. você tem que começar com os símbolos mais evidentes, mais Por- óbvios. por exemplo. Por exemplo,
Now, if you start with women, the heavenly woman, Se você começar com a mulher celestial, very difficult. é muito difícil. How do you understand this woman? Como é que você vai compreender o que essa mulher significa? But if we concentrate on male child, Mas se nós nos concentrarmos no filho varão, and thank God, e graças a Deus, Bible explains itself. a Bíblia explica-se a si mesma. And also, E também, within the context, dentro do contexto, again, male child was explained. outra vez o filho varão será Do you see explicado. that? Os irmãos estão percebendo? Here we have two keys to understand male child. Aqui nós temos duas chaves para entender o filho varão. But then we have no key for for this heavenly woman. Mas nós não temos uma chave para entender essa mulher celestial. So the way to interpret this portion of the Então word, o caminho para interpretar essa porção da palavra, you have to start with male child, você tem que começar pela interpretação do filho varão not the heavenly woman. e não pela mulher celestial. Do you see that? Os irmãos estão If you do percebendo? that, Se você fizer assim, And then you will go astray. se começar pela mulher, você vai se perder. Do you understand? Os irmãos estão We entendendo? need to have a correct interpretation here. Nós precisamos ter uma interpretação correta aqui nesse Now the ponto. way is this. É a seguinte: If you come to male child se você começar pelo filho varão, and you discover actually Bible explain it, você vai descobrir que a Bíblia de fato explica o filho and then you varão. try to get the answer. Então você tenta obter a resposta. example, Por exemplo, Let us come back to verse 5. vamos retornar ao versículo 5. She gave birth to a son, a male child, Nasceu-lhe, pois, um filho varão, who is to rule all the nations with a rod of iron. que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. Now, brothers, Agora, irmãos, this is very, very, very important key. isso é uma dica muito importante. Now, you want to know Agora, se você quer saber who is the one to rule all the nations with a rod of iron. quem há de reger todas as nações com o cetro de ferro, Now, you are not able to explain it. você não pode explicar isso. You have to ask the author of Revelation to explain it. Você tem que pedir ao escritor do livro de Apocalipse que se explique isso para você. Now, fortunately, Então, felizmente, in book of no Revelation, livro de Apocalipse, it was John who himself explained it. é o próprio João que vai nos explicar isso. So now let us try to go to those places Então vamos tentar ir para aquelas passagens and let us see how Bible explained someone to rule the nations with a rod of iron. e vamos ver como a própria Bíblia nos explica de alguém que vai reger as nações com o cetro de ferro. So let's go to chapter 19. Então vamos abrir Apocalipse no capítulo 19. All right, let's go to chapter 19. Capítulo 19. Verse 11. No versículo 11. And I saw heaven open, and behold, a white horse, and he who sat upon it is called Faithful and True, and in righteousness he judges and wages war. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Now, everybody know that refers to Christ, Todos sabem que esse trecho se refere a Cristo, because his name was King of the Kings and Lord of the Lords. porque o seu nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Now, let us concentrate on verse 15. Agora vamos nos concentrar no versículo 15. And from his mouth comes a sharp sword, so that with it he may smite the nations, and he will rule them with a rod of iron. E sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. We got the answer now. Obtivemos uma resposta agora. Christ is the one who rule over the nation with a rod of iron. Cristo é aquele que vai reger as nações com o cetro de ferro. How do you know it is true? Como é que nós sabemos que é verdade isso? It was John who told us. Porque é João quem está nos If you falando. want to know when John wrote chapter 12, Se você quer saber quando João escreveu o capítulo 12, the one rule over the nations with a rod of iron. e ele coloca ali aquele que regerá as nações com cetro de ferro. If you don't know what's the meaning of it, Se você não sabe o significado daquela Ask the porção, author, the same pergunta author. ao escritor, pergunta para ele. now in chapter 19 he said it is Christ. Então no capítulo 19 ele vai dizer, é Cristo. Do you see that? Os irmãos estão Now percebendo? one of the answers is Christ. Agora, uma das respostas é Cristo. Very clear. Muito claro. That's how you understand the word of God. É assim que nós entendemos a palavra de Deus. You
need the Word of God to explain the Word of Nós God. precisamos da palavra de Deus para explicar a palavra de Deus. So that's one thing. Então essa é uma coisa. Then let's turn to another place. Agora vamos voltar para outra porção Revelation chapter 2. do livro de Apocalipse, mas agora no capítulo 2. Chapter 2. Capítulo 2, and verse 25. versículo 25. Nevertheless, what you have, hold fast until I come. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. And he who overcomes, and he who keeps my deeds until the end, to him I will give authority over the nations. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Verse 27. Agora versículo 27. And he shall rule them with a rod of iron. E com cetro de ferro regerá as nações. Now here we get another answer. Agora aqui nós obtivemos então uma outra By the resposta same author of Revelation. pelo mesmo escritor do livro de Apocalipse. Now who shall rule them with rod of iron? E aqui está escrito que ele as regerá com cetro de ferro. The Bible says, he who overcomes. E a Bíblia diz assim: o vencedor. Now, brothers, Agora, irmãos, what does that mean? o que significa It means isso? overcomer. Significa o vencedor. Do you see that? Os irmãos estão vendo? He talk about the overcomer in the church of Thyatira. Ele está falando sobre o vencedor na igreja de Tiatira. Now, Thyatira was in terrible condition, church in Thyatira. Agora a igreja em Tiatira estava numa condição terrível. Then God is calling overcomer. Então Deus está chamando vencedores. He who overcomes, Aquele que vencer, God give them some promise. Deus vai dar uma promessa. And one of the promises, E uma das promessas, he shall rule the nations with a rod of iron. ele regerá as nações com um cetro de ferro. Now, brothers, Agora, irmãos, very clear. é muito claro. From Revelations, De Apocalipse, we got two candidates. nós temos dois We candidatos, got two possibilities temos duas possibilidades for the male child. para o significado daquele filho varão. Either refer to Christ Ou o filho varão se refere a Cristo, or refer to overcomer. ou o filho varão se refere ao vencedor. Do you see that? Vocês não estão vendo? So it's very Então clear. é muito claro. Let's go back again. Então vamos voltar outra vez Then, which one is correct? e ver qual desses dois é a resposta correta. You have to judge by the context. Você tem que julgar através do contexto. Do you Os understand? irmãos estão entendendo? Sometimes when you do the translation, Então, às vezes, quando fazemos a tradução, for example, por exemplo, there will be a virgin who will give the birth. então, uma virgem conceberá Now remember, you shall give the name Emmanuel. e lhe chamará Emanuel. Now that word virgin Então, in aquela Hebrew, palavra virgem no hebraico two possibility tem duas translation. possibilidades de tradução. One refer to virgin. Uma se refere à virgem mesmo, Another one refer to young woman. a outra se refere a uma jovem mulher. Now how do you know which one is correct Mas translation? como você vai saber qual das duas traduções está correta? You have to judge by context. Você tem que julgar pelo contexto. Because through the context, Porque através do contexto, now the virgin shall give birth to a child, a virgem conceberá um filho. and according to the context, it said it is a sign. Mas o contexto vai dizer é um sinal. That's something unusual. É uma coisa incomum. Something will never happen every day. É uma coisa que não acontece a cada dia. Now, brothers, Agora, irmãos, are you able to translate as a young woman? será que é possível traduzir aquela palavra virgem Of por course jovem mulher? not. Claro que não. Because young women give birth to the child is an everyday happening. Porque uma jovem mulher dar à luz a uma criança é uma coisa que acontece todos os dias. So only way is the virgin. Então a única maneira de interpretar é a virgem. So you see, brothers, Vocês não estão vendo? now we come back to Revelation chapter 12. Agora voltamos para Apocalipse capítulo 12. Now you should try to judge by the context Agora vamos tentar julgar pelo contexto and see what does John refer to. e ver ao que é que o João está se referindo. Now let us go back to verse 5. Vamos voltar ao versículo And she 5. gave birth to a son, Nasceu-lhe, pois, um filho a varão, male child, filho varão, who is to rule all the nations with a rod of iron.
que há de reger todas as nações com cetro de ferro. And her child was caught up to God and to his throne. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Two possibilities. Duas possibilidades. Let's assume this refers to Christ. Vamos assumir que aqui está se referindo a Cristo. If it refers to Christ, Se se refere a Cristo, then the male child was caught up to God and to his throne. então o filho varão foi arrebatado para Deus e ao seu trono. That refers to his ascension. Isso se refere à sua ascensão. Do you see that? Os irmãos estão percebendo? So if this refers to his ascension, Se isso se refere à sua ascensão, then judge the context. então vamos julgar o contexto. After his ascension, Depois da sua ascensão, according to the context de here, acordo com o contexto aqui, there will be a war. haverá uma guerra. And because of that war, E por causa daquela guerra, the Satan and his follower being thrown to the earth and sea of our planet. Satanás e seus seguidores serão lançados sobre o mar e a terra do nosso planeta. Now, is it true or not? É verdadeiro ou não é? Right after our ascent to heaven, Logo após a ascensão do nosso Senhor, now remember, agora lembre-se, when Paul wrote Ephesians chapter 4, chapter quando 6, Paulo escreveu Efésios capítulo 6, the Lord already ascended to o heaven. Senhor já havia ascendido ao Now céu. think about it. Agora pensa nisso. When Paul wrote that letter, Quando Paulo escreveu aquela carta, the devil, Satan, still in the air. Satanás ainda estava nas regiões You celestiais. see, brothers, Então os irmãos estão vendo? this did not happen here. Então isso não havia acontecido So ainda. from the context, Então do contexto, this does not refer to Christ. ele não pode se referir a Cristo. If it does not refer to Christ, Mas se não se refere a Cristo, then, brothers, então, irmãos, another possibility, há outra possibilidade overcomers. que se refira aos vencedores. Overcomers in the church. Os vencedores na igreja. Do you see that? Os irmãos estão vendo? Now, my brothers, Agora, meus irmãos, now you understand, agora você entende. because the overcomers Porque os vencedores also will rule the nations with a rod of iron. também vão reger as nações com cetro de ferro. But now, brothers, Mas agora, this irmãos, is not enough. não é suficiente. You need another context. Você necessita outro contexto. So if you read it carefully, Então, se você ler cuidadosamente, now the dragon was waiting to swallow the child. agora o dragão aquele estava esperando para devorar aquele filho quando nascesse. Then let us wait, see how Holy Spirit explained that. Então vamos ver como é que o Espírito Santo explica isso. Now verse 10. Vamos para o versículo 10. Now the salvation and the power and the kingdom of God and the authority of his Christ has come. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. For the accuser of our brethren has been thrown down. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. You see, the dragon had been thrown down. Então o dragão foi expulso. The dragon want to swallow the male child. O dragão queria devorar aquele filho varão. Now, according to interpretation here, Mas de acordo com a interpretação he aqui, was accusing our brethren. ele estava acusando os nossos irmãos. So do you see that? Então os irmãos estão Now, percebendo? these overcomer are our brethren. Então esses vencedores são nossos When irmãos. dragon tried to swallow it, Então quando o dragão tenta devorá-los, it means that the dragon tried to accuse our brethren. significa que o dragão tenta acusar os nossos irmãos. But then see what happened. Mas então você vai ver o que aconteceu. They overcame him. Mas eles o venceram. These overcomers overcame him. Então esses vencedores o venceram. Why? Por quê? Why they are overcomers? Por que é que eles são vencedores? Because of the blood of the Lamb. Por causa do sangue do Cordeiro. And because of the word of their testimony. Por causa da palavra do seu testemunho. And they did not love their life even to death. E eles não amaram a sua vida, mesmo em face da These própria morte. are overcomers. Esses são os These are our vencedores. brethren. Esses são nossos irmãos. And the accuser had been thrown down. E o acusador foi expulso. So, my brothers and sisters, Então, meus irmãos e you go irmãs, back to that word, man-child. você retorna para aquela palavra do filho varão. In Greek, is a collective noun. No grego é uma palavra que fala do coletivo. It is singular, yet give you the collective sense. É singular, no entanto, te dá o sentido do coletivo. It is singular, É singular, yet it include many components. tanto inclui muitos e muitos componentes. These are our brethren. Esses são nossos irmãos. So, my brother and sister, Então, meus irmãos e now irmãs, you agora understand você entende who are the quem overcomers. são os vencedores. Very clear. É muito claro. They overcame him Eles o venceram because of the blood of the Lamb, por causa do sangue do not because of Cordeiro. their self. Não por causa de si So, mesmos. brother and sister, Então, irmãos e irmãs, now you understand the meaning of overcomers. agora você está entendendo o significado dos vencedores? Don't tell me you don't believe Não overcomers. me diga que você não crê nos vencedores. No.
We ought to overcome the enemy. Não, nós temos que vencer o inimigo. These are the overcomers. Eles são os vencedores, And not because of us. e não por causa de nós, Because of the blood of the Lamb. mas por causa do sangue do And because of the Cordeiro. word of their testimony. E por causa da palavra do seu testemunho. And they did not love their life even to death. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. My brother and sister. Meus irmãos e irmãs, These are the people who obey the word of God. esses são aquelas pessoas que obedecem a palavra de Deus, Just like in the first century. assim como no primeiro século. How Apostle John Como o apóstolo and João Mary, the mother of Jesus, e Maria, a mãe de Jesus, they obey the word of eles God. obedeceram a palavra de Deus. Brothers and sisters, Irmãos e they irmãs, depend on the word of God. eles dependiam da palavra de And Deus. more than that, E mais do que isso, They always, just like what our Lord says, eles sempre eram como aquilo que o Senhor disse, watch and pray. vigiando e orando. They always depend on the blood of Eles Jesus. sempre dependiam do sangue de Jesus. And now they watch. E agora eles One day vigiavam. they watch Por que eles vigiavam? because it is cock crowing hour. Por causa da hora do cantar do galo. Now, most difficult time for our flesh. Agora é a hora mais difícil para a nossa carne. But you have to wake up. Mas você tem que despertar. Why you have to wake up? Por que é que você tem que despertar? Why? Por quê? Now, let me ask you. Agora deixa-me te fazer uma pergunta. The promise to the overcomers A promessa aos vencedores that one day they will rule the nations with a rod of iron. de que um dia eles regerão as nações com cetro de ferro. The Bible also says A Bíblia também diz they will be given the morning star. que a eles será dada a estrela da manhã. Now, why morning star? Agora, por que estrela da manhã? Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we already mentioned nós já mencionamos the way our Lord Jesus ascended to o heaven mesmo modo pelo qual nosso Senhor Jesus ascendeu ao céu. is the way He come back. É o mesmo modo que ele vai retornar. The way He ascended to heaven, O modo pelo que ascendeu aos first céus. stage Primeiro estágio, in public, em público. second stage Segundo estágio, in secret. em secreto. But when He Mas returns, quando ele retornar, remember, lembre-se, first primeiro, He descend from the throne to the cloud, ele vai descer do trono até a nuvem. and then from cloud to the Mount of Olives. E então da nuvem ao Monte das Oliveiras. Now, in the first stage, Lá no primeiro estágio, He came as a thief. ele vem como ladrão. Now, brothers, Agora, irmãos, when thief come, quando o ladrão vem, he never give you a phone call, ele nunca vai te dar um telefonema antes. so you don't know when he will come. Você não sabe quando o ladrão And virá. more than that, E mais do que When isso, thief comes, quando o ladrão vem, they always try to get your treasure. ele sempre vai tentar levar o teu tesouro. They want luxury, they don't want the lixo. Ladrão quer o luxo, não quer o lixo. Now, if the thief want the lixo, Se o ladrão quisesse o lixo, I want him to come every night. eu ia querer que toda noite viesse um ladrão na minha So you casa. see, brothers and Vocês não sisters, estão vendo? When the Lord comes, Quando o Senhor vier, like a thief, é como um ladrão. He want to take overcomers Ele away. vai querer levar consigo os vencedores. These followers of the Lamb, Aqueles seguidores do Cordeiro. they never care about their life. Eles nunca estão preocupados com a sua própria My brothers vida. and Meus sisters, irmãos e irmãs, they are the testimony of Jesus Christ. eles são o testemunho de Jesus Cristo. Thank God. Graças a Deus. And then you discover, E então você descobre, in secret, em secreto, like a thief, como ladrão, He will come and take us away. ele vai vir e nos arrebatar. And then, E então, in the second stage, no segundo estágio, in public, em público, His feet will be upon the Mount of Olives. seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Then, in your channel in Brazil, E então, no seu canal de televisão aqui no Brasil, there will be only one channel. haverá somente um programa. You see that? Sabe isso? It will tell the earth, whole world, the Lord already E come. vai mostrar para o mundo todo que o Senhor já His feet will retornou. be upon the Mount of Olives. Seus pés repousarão sobre o Monte das Oliveiras. And then, my brother and E sisters, então, irmãos e irmãs, this is second coming in public. essa é a segunda vinda para o público em Now geral. remember, Agora lembre-se, in the first stage, no primeiro estágio, He will appear as a morning star. ele vai aparecer como a estrela da manhã. In the second stage, No segundo estágio, He will appear as a son of righteousness. ele vai aparecer como o sol da justiça. Now remember, Agora lembre-se, who can see the morning star?
Quem é que pode ver a estrela da manhã? For those who refuse to sleep. Somente aqueles que se recusarem a In the dormir. cock crowing hour. Na hora em que o galo canta, They are not like Peter denied the Lord 3 times. eles não serão como Pedro que negou o Senhor 3 vezes. No, brothers and sisters. Não, irmãos e irmãs. Depend on the Lord. Dependa do Senhor. They refuse to sleep. Eles se recusam a dormir. Now, finally, they see the morning star. Finalmente eles verão a estrela da manhã. But that's the most difficult time. Mas essa é a hora mais difícil. If you fall into sleep, Se você adormecer, you still see the sun, você ainda vai ser capaz de ver o sol, but you miss the morning star. mas terá perdido a estrela da manhã. And I still remember once E ainda me lembro uma vez, when we visit Jerusalem with some American young people. quando nós visitamos Jerusalém com alguns irmãos americanos jovens. So one day we decided next morning we would like to rise very early. Então um dia nós decidimos que na manhã seguinte nós iríamos levantar muito cedo. We would like to visit Mount of Olives. E nós gostaríamos de visitar o Monte das Oliveiras. And we want to see sunrise from Mount of Olives. E do Monte das Oliveiras, nosso plano era ver o sol nascer. So we rented 9 taxis and we went and tried to see the sunrise. Então alugamos 9 táxis e corremos para ver o sol nascer. Because we went there so early. E por que nós levantamos tão cedo? We were waiting for sunrise. Nós estávamos lá esperando pelo sol nascer. And it was very dark time. E era um horário muito escuro. You cannot see anything. Era impossível ver qualquer coisa. I remember. Mas lembre-se, Before the day dawn. antes que o dia When the amanhecesse, night is most dark. quando a noite era mais em trevas, To our surprise. para a nossa surpresa, We saw the morning star. nós vimos a estrela da manhã. Now brothers. Agora, irmãos, When the morning star appears. quando a estrela da manhã apareceu, It means day will dawn. significa que o dia vai It amanhecer. means the sun will come out. Significa que o sol vai nascer. My brother and sisters. Mas, irmãos e irmãs, Who will see the morning star? quem verá a estrela da manhã? Only for those who watch and pray. Somente aqueles que vigiam e oram. Brother and sisters. Irmãos e irmãs, Because they watch and pray. porque eles estavam vigiando e orando. Do you see what happened? Sabe o que vai acontecer? The Lord comes. O Senhor vem He takes us away. e vai arrebatá-lo, Escaping the great tribulation. fazendo com que escapem da grande tribulação. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs, This is May child. esse é o filho varão Has been caught up que foi arrebatado all the way to throne. todo o caminho até chegar ao trono. Why? Por quê? They represent the whole church. Porque eles representam toda a igreja, To invite our Lord to come back. que vai convidar ao nosso Senhor para So retornar. finally our Lord and these people come down to the cloud. Então finalmente o nosso Senhor e essas pessoas retornam para a nuvem. And my brother and sister, Irmãos e irmãs, that is coming. The first stage of his second coming. e esse é o primeiro estágio da sua segunda vinda. And then when you come to second stage, Então quando você chega no segundo estágio, whether you watch or pray or not. tanto faz se você estava vigiando ou orando ou não Now, estava. brother and sister, Agora, irmãos e even irmãs, the people from this world, mesmo as pessoas deste mundo, they will see the feet of Jesus will be upon Mount of Olives. eles também verão os pés de Jesus pisar sobre o Monte das Oliveiras. But don't forget, Mas não se esqueça, God has promised to the overcomers. mas Deus prometeu aos vencedores, They will given the morning star. a eles será dada a estrela da manhã. What does that O mean? que isso significa? Before tribulation, Que antes da tribulação, the Lord will come o secretly Senhor vai vir em secreto and take us away. e vai nos levar consigo. So, brothers, Então, in irmãos, the United States, nos Estados Unidos da there are some América, car stickers. tinha alguns Car stickers. adesivos nos carros. And then some brother, they put the car sticker in the back. Então algum irmão colocou lá no vidro traseiro do seu carro o seguinte adesivo, They try to warn the car in the back. tentando avisar o motorista do carro de trás. Don't tailgating. Don't tailgate. Don't get too close. Don't sim. tailgating. Não se aproxima muito do meu carro. So then he put a sign like this. Ele colocou o seguinte adesivo: Now, in case of rapture, em caso de arrebatamento, this car will be no man driving. esse carro ficará desgovernado sem So motorista. don't get too close. Então não dirige muito Then perto you'll de hit mim, the car. porque senão você vai bater na minha So, my traseira. brother and sister, Então, irmãos e irmãs, do you understand? os irmãos estão entendendo? According to the word, De acordo com a palavra, and 2 people in the field. haverá 2 no campo.
campo. And one will be taken. Um será levado. And then you discover in the morning 2 people are working. Então você descobrirá de manhã 2 One will be trabalhando. taken. Um será levado. 2 are in the bed. 2 estão na cama. One will be Um taken. será levado. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e when irmãs, Lord talk you, when He mentioned that, quando o Senhor menciona isso, therefore you have to watch and pray. é por esse motivo que você deve orar e vigiar. Who are the overcomers? Quem são os vencedores? Those who watch all the time. Aqueles que vigiam todo o tempo. Those who refuse to sleep. Aqueles que se recusam a dormir. Those who pray for having that strength to escape the great tribulation. Aqueles que oram para ter força para escapar da grande tribulação. And now we begin to understand. Agora nós começamos a entender. Now John wants to know what happened beyond the cloud. Agora João queria saber o que havia ocorrido além da nuvem. Now starting from chapter 4. Agora começando a partir do capítulo 4. Heaven was open. Os céus se abriram. Now John must be satisfied. Agora João deveria estar satisfeito. Because he saw everything in heaven. Porque ele viu tudo que estava no céu. But then why first 3 chapters? Mas então por que os primeiros 3 capítulos? Brothers and sisters, why first 3 chapters? Porque existem os 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Without first 3 chapters, Porque sem os 3 primeiros you capítulos, will never know who the male child is. você nunca saberia quem é o filho So, varão. brothers and sisters, Então, irmãos e Now irmãs, in the first 3 então chapters, nos primeiros 3 capítulos, tell you that. vai nos dizer, Now when church reaching the very end before the Lord's agora return. quando a igreja atingir o final antes do retorno do Senhor, Now when the church in general is declining, spiritually is declining. quando a igreja em geral estiver declinando espiritualmente, And God is calling e overcomers. Deus estará chamando vencedores, That the God's testimony will be upon their shoulder. para que o testemunho de Deus esteja sobre o ombro desses vencedores. They are not special Christians. Eles não são cristãos especiais. They are very common Christians. Eles são cristãos muito comuns. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs, When the church in general fall under the horizontal line, quando a igreja em geral cair abaixo da linha horizontal, they are faithful. aqueles vencedores são They are fiéis. standing on that horizontal Eles line. estão permanecendo naquela linha normal da horizontalidade. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs, These are overcomers. estes são os vencedores. Do you see that? Os irmãos estão percebendo? Now today, Agora hoje, we know the church condition. nós sabemos a condição da igreja. When the church in general Quando a igreja em geral really are declining, realmente está em declínio, my brothers and sisters, irmãos e irmãs, do you think what God can do? o que você pensa que Deus pode fazer? As if God cannot do anything. É como se Deus não pudesse fazer nada? But brothers and sisters, Mas no. irmãos e irmãos, não é assim. God is calling Deus overcomers. está chamando os vencedores. Do you see that, Os irmãos brothers? estão vendo? And then God put the responsibility of the testimony upon their shoulders. E então Deus coloca a responsabilidade sobre os seus ombros. Don't look around. Don't look at other brothers and sisters. Não olhe para outros irmãos. Don't criticize other brothers and sisters. Não critica outros irmãos e irmãs. But brothers and Mas sisters, irmãos e irmãs, remember, lembre-se, you have been entrusted great responsibility. você tem uma grande responsabilidade. The reason you are in Joinville O motivo pelo qual você está em before the Joinville, Lord's return, antes do retorno do Senhor, the night will get darker and darker and a darker. noite vai ficar mais escura e mais escura e mais escura. How corrupted is this world? Quão corrupto é esse mundo. Look at the young people around you. Olhe para os jovens à tua volta. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, you are the light of the world. você é a luz do mundo. You are salt on the earth. Você é sal da terra. You should not fail anymore. Você não deveria mais If falhar. you fail Se again, você falhar outra where vez, is the testimony of Jesus Christ aonde ficará o testemunho de Jesus Cristo before the Lord's return? antes do retorno do Senhor? My brothers and sisters, Irmãos e irmãs, they overcame Satan. eles venceram Satanás. Oh, some people said, E algumas pessoas disseram young people have to go that way. que os jovens Have to go that way. Have to go that way. os jovens têm que seguir esse caminho. They have to commit sin anyway. De qualquer forma, os jovens têm que cometer When pecado. they reach certain age, Quando eles chegam a uma certa idade, no, brothers and sisters, não, irmãos e we will irmãs, say no to the world. We will say no to the world. nós vamos dizer não para o mundo. Now remember, Agora lembre-se, when the church in general quando a igreja em geral fall under the horizontal line, cai abaixo da linha horizontal, God is calling the overcomers. Deus está chamando os vencedores. And God will entrust them with a great E responsibility. Deus vai encarregá-los de uma grande They responsabilidade. will become testimony for Jesus. Eles têm que se tornar testemunho de They Jesus. overcome Satan Eles venceram Satanás because of blood of the Lamb.
Por causa do sangue do Cordeiro. Because of the word of their testimony. Por causa da palavra do seu testemunho. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, they even did not love their life eles unto death. nem mesmo amaram a sua vida, mesmo em face da They want morte. to pay all the cost to follow the Lord. Eles querem pagar todo o preço para seguir o Senhor. My brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, they are waiting, eles estão they are esperando, watching, estão vigiando, they refuse to sleep. eles se recusam a dormir. Then, brothers, Então, irmãos, according to the word, de acordo com a palavra, the morning star will be given to them. a estrela da manhã será dada a My brothers and eles. sisters, Irmãos e irmãs, remember, lembre-se, then the thief will come, então o ladrão virá will take the treasure away. e vai levar embora aquele tesouro. My brothers and sisters, Irmãos e by irmãs, this way, dessa maneira, escaping the great tribulation. eles escaparão à grande So, tribulação. brothers, Então, irmãos, are we still waiting for the Lord's será que return? nós ainda estamos esperando pelo retorno do Senhor? Yes, Sim, we are waiting for the moment. nós estamos esperando por aquela His hora feet will be upon Mount of que Olives. seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. But more than that, Mas mais do que isso, we are waiting for the appearance of morning star. nós estamos esperando pelo aparecimento da estrela He da will manhã. come secretly, Ele virá em secreto take us away. e vai nos levar He will wipe away all our e tears. vai enxugar toda a lágrima. He knows how much suffering you have gone through. Ele sabe quanto sofrimento você tem He passado. knows how much you take up his cross and follow the Você Lord. sabe o quanto você tem tomado a sua cruz e seguido o Senhor. My brothers and sisters, Meus irmãos e Thank the irmãs, Lord. graças ao Senhor. time is so short. O tempo é tão curto. To your surprise, Para tua surpresa, if you are not watching, se você não estiver vigiando, we may miss that opportunity. nós podemos perder essa oportunidade. Sometimes because we have waited too long, Algumas vezes porque nós esperamos tanto, we become very tired. nós nos cansamos. I remember a true story. Eu lembro uma história verdadeira. I came from an island called Taiwan. Eu venho de uma ilha chamada Taiwan, Taiwan Formosa. used to be occupied by Japanese. E era uma ilha que anteriormente era ocupada por japoneses. Then later, Japanese returned Taiwan back to China. E depois os japoneses devolveram Taiwan de volta para a Now, China. during the occupation time, Agora, durante aquele tempo da ocupação, one couple has been separated. um casal ficou separado. One in mainland China, one in Taiwan. Uma parte do casal ficou na China continental, outra parte do casal ficou em Taiwan. So the bride, the wife in Taiwan, Então a noiva ficou em Taiwan. he always wait and wait. Hopefully one day they will join together. Ok, o noivo ficou em Taiwan na expectativa de que um dia eles iriam se ver outra vez. Now one day the Japanese will give back Taiwan back to China. Ele estava naquela expectativa de que um dia os japoneses iam devolver a ilha de volta para a China. And that's the time of their union. Então seria o tempo que eles iriam se unir. Then he heard good news. Então ele ouviu boas novas. Now her husband become a high official. Então ela ficou sabendo que o seu esposo se tornou um alto oficial. Now if one day he come back, Então se um dia ele pudesse retornar, then she will join him in glory. então ela iria se reunir com seu esposo num momento glorioso. She wait and she wait and she wait. E ela esperou, e esperou, e She esperou. could not wait any longer. E ela não pôde mais esperar. Finally, she Finalmente, got married again. ela casou de novo. But to her surprise, Mas para a surpresa dela, if she just wait for another week, se ela tivesse esperado por apenas mais uma semana, her husband will come back and take her. o marido dela iria retornar e tomá-la como esposa. She said, Mas ela disse: I did not know about it. eu não sei quando é que ele vem. If I knew this would Se eu happen, tivesse sabido que isso iria no matter acontecer, how difficult it is, não importa quão difícil tivesse sido, no matter how more tears I have to shed, não importa quantas mais lágrimas eu tivesse que at least derramar, I can wait for another 1 week. pelo menos eu poderia ter esperado mais uma semana. But brothers, Mas irmãos, she couldn't take it any longer. ela não pôde esperar mais. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this is the real tragedy happened in Taiwan. essa é uma tragédia real que aconteceu em Taiwan. Now, brothers, Agora, are you irmãos, waiting for our bridegroom? você está esperando pelo nosso noivo? Are you waiting for our Lord? Você está esperando pelo nosso Senhor? We want to be joined with our Nós Lord. queremos nos reunir com o nosso We are Senhor. waiting for Him to come back Nós estamos secretly. esperando que Ele venha secretamente He will take us e away. vai nos levar. Then the bride and bridegroom will join together. Então a noiva e o noivo se reunirão. Then you will hear the midnight cry. Então você ouvirá aquele
canto da meia-noite. Bridegroom has come. O noivo chegou. My brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this is wonderful music. essa é uma música maravilhosa. Finalmente, we are able to meet our beloved seremos bridegroom. capazes de encontrar o nosso amado When you noivo. look back, E quando você olhar para so many trás, tears. tantas lágrimas, The way was so difficult. o caminho era tão difícil, But thank God, mas graças ao Senhor, they overcome him eles o venceram because of the blood of the Lamb, por causa do sangue do Cordeiro, because of the word of their por testimony. causa da palavra do seu testemunho. More than that, Mais do que they isso, don't love their life unto death. eles não amaram as suas próprias vidas, For the mesmo em testimony face of da Jesus morte, Christ, por amor ao testemunho de Jesus Brothers and Cristo. sisters, Irmãos e irmãs, they present their life as sacrifice. eles apresentaram as suas vidas como um sacrifício. My brothers and sisters, Meus irmãos e before the irmãs, Lord's return, antes do retorno do Senhor, He will have church glory. Ele vai ter uma igreja How gloriosa. could this be? Como que isso será possível? Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, God is calling overcomers. Deus está chamando vencedores. I believe this weekend, Eu creio que neste final When de we are semana, together, quando nós estamos we have reunidos, gone through three most difficult nights. nós passamos pelas 3 noites mais difíceis. I believe the enemy of God did not want this word to be heard. Eu acredito que o inimigo de Deus não deseja que essa palavra seja ouvida. So we have heat. Então nós tínhamos esse So calor. we have suffering. Então tivemos sofrimento. So we have no patience. Então não tivemos But impaciência. these words are most important. Mas essas são as palavras mais My importantes. brother and sister, Irmãos e irmãs, thank God. graças a Deus. When you talk about last things, Quando você fala sobre as últimas coisas, now we come to the conclusion. agora chegamos à conclusão. How can we escape great tribulation? Como é que nós podemos escapar da grande tribulação? Our Lord has to take us. O nosso Senhor tem que nos He has arrebatar. to come Ele tem que vir and take us e away. nos levar para com Ele. My brother and sister, Irmãos e irmãs, thank the Lord. graças ao Senhor. And this is the male child E esse filho varão, being caught up to sendo throne arrebatado para o trono, to represent the whole church, para representar toda a igreja, to invite Christ's return. para convidar Cristo a Then retornar. Christ will come from the throne to the cloud. Então Cristo virá do trono para a nuvem, Finally, from the cloud to the Mount of Olives. e finalmente da nuvem para o Monte das Oliveiras. Then the whole history is concluded. Então toda a história chegará à sua conclusão. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we believe the Lord is coming back soon. nós cremos que o Senhor está retornando May the Lord rapidamente. really speak to our Que o hearts. Senhor possa realmente falar aos nossos corações. We thank you so much. We thank you for your patience. Nós agradecemos aos irmãos pela We paciência. thank you for your suffering. Agradecemos aos irmãos pelo sofrimento. We thank you for giving the ear to this message. Agradecemos aos irmãos por dar ouvidos a essa mensagem. Only our Lord knows Somente o nosso Senhor sabe what is the eternal value for these 3 nights. qual é o valor eterno dessas 3 noites. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, let's commit the message to the hand of the Lord. vamos devolver essa mensagem às mãos do Senhor. Even our conference may be over. Mesmo que a nossa conferência esteja acabando, May the word of God will never let us go. que a palavra de Deus não nos deixe escapar. May His love capture our heart. Que o seu amor possa capturar os nossos May we corações. become the slave of love. Que nós nos tornemos seus escravos por amor. We want to serve Him to the very end. Que nós desejemos servi-lo até o final. Let's pray. Vamos orar. Amado Senhor, te damos graças pela tua palavra. De fato, só o Senhor conhece cada um dos nossos corações. E nós te damos graças por isso. E também só o Senhor conhece a nossa fraqueza. Mas agora nós te pedimos, Senhor, que essa palavra realmente seja espírito e vida na nossa vida. E que ela não nos deixe descansar até aquele dia em que nós vejamos o nosso amado noivo face a face. Não somente como o sol da justiça, mas como a estrela da manhã. Pai, nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Here. É isso que acontece aqui. But now we want to ask one question. Agora vamos fazer a seguinte pergunta: Who is that woman? quem é aquela mulher? Who is that male child? Quem é aquele filho varão? Now here we come to a very important part. Aqui vamos chegar numa porção muito importante. When you study Revelation, Quando você estuda Apocalipse, yes, you find lots of symbols. sim, você vai encontrar inúmeros símbolos. But if you want to understand them, Mas se você quiser compreender esses you símbolos, have to start from the symbol, the most
obvious one. Você tem que começar com os símbolos mais evidentes, mais For óbvios. example. Por exemplo, Now, if you start with women, the heavenly woman, se você começar com a mulher celestial, very difficult. é muito difícil. How do you understand this woman? Como é que você vai compreender o que essa mulher significa? But if we concentrate on male child, Mas se nós nos concentrarmos no filho varão, and thank God, e graças a Deus, Bible explains itself. a Bíblia explica-se a si mesma. And also, E também, within the context, dentro do contexto, again, male child was explained. outra vez o filho varão será Do you see explicado. that? Os irmãos estão percebendo? Here we have two keys to understand male child. Aqui nós temos duas chaves para entender o filho varão. But then we have no key for for this heavenly woman. Mas nós não temos uma chave para entender essa mulher celestial. So the way to interpret this portion of the word, Então o caminho para interpretar essa porção da palavra, you have to start with male child, você tem que começar pela interpretação do filho varão not the heavenly woman. e não pela mulher celestial. that? Os irmãos estão If you do percebendo? that, Se você fizer assim, And then you will go astray. se começar pela mulher, você vai se perder. Do you understand? Os irmãos estão We entendendo? need to have a correct interpretation here. Nós precisamos ter uma interpretação correta aqui nesse Now the ponto. way is this. É a seguinte: If you come to male child se você começar pelo filho varão, and you discover actually Bible explain it, você vai descobrir que a Bíblia de fato explica o filho and then you varão. try to get the answer. Então você tenta obter a resposta. Por exemplo, Let us come back to verse 5. vamos retornar ao versículo 5. She gave birth to a son, a male child, Nasceu-lhe, pois, um filho varão, who is to rule all the nations with a rod of iron. que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. Now, brothers, Agora, irmãos, this is very, very, very important key. isso é uma dica muito importante. Now, you want to know Agora, se você quer saber who is the one to rule all the nations with a rod of iron. quem há de reger todas as nações com o cetro de ferro, Now, you are not able to explain it. você não pode explicar isso. You have to ask the author of Revelation to explain it. Você tem que pedir ao escritor do livro de Apocalipse que se explique isso para você. Now, fortunately, Então, felizmente, in book of no Revelation, livro de Apocalipse, it was John who himself explained it. é o próprio João que vai nos explicar isso. So now let us try to go to those places Então vamos tentar ir para aquelas passagens and let us see how Bible explained someone to rule the nations with a rod of iron. e vamos ver como a própria Bíblia nos explica de alguém que vai reger as nações com o cetro de ferro. So let's go to chapter 19. Então vamos abrir Apocalipse no capítulo 19. All right, let's go to chapter 19. Capítulo 19. Verse 11. No versículo 11. And I saw heaven open, and behold, a white horse, and he who sat upon it is called Faithful and True, and in righteousness he judges and wages war. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Now, everybody know that refers to Christ, Todos sabem que esse trecho se refere a Cristo, because his name was King of the Kings and Lord of Lords. porque o seu nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Now, let us concentrate on verse 15. Agora vamos nos concentrar no versículo 15. And from his mouth comes a sharp sword, so that with it he may smite the nations, and he will rule them with a rod of iron. E sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. We got the answer now. Obtivemos uma resposta agora. Christ is the one who rule over the nation with a rod of iron. Cristo é aquele que vai reger as nações com o cetro de ferro. How do you know it is true? Como é que nós sabemos que é verdade isso? It was John who told us. Porque é João quem está nos If you falando. want to know when John wrote chapter 12, Se você quer saber quando João escreveu o capítulo 12, the one who rule over the nations with a rod of iron. e ele coloca ali aquele que regerá as nações com cetro de ferro. If you don't know what's the meaning of it, Se você não sabe o significado daquela Ask the porção, author, the same pergunta author. ao escritor, pergunta para ele. now in chapter 19 he said it is Christ. Então no capítulo 19 ele vai dizer, é Cristo. Do you see that? Os irmãos estão percebendo? Now one of the answers is Christ. Agora, uma das respostas é Cristo. Very clear. Muito claro. That's how you understand the word of God. É assim que nós entendemos a palavra de Deus. You
need the Word of God to explain the Word of Nós God. precisamos da palavra de Deus para explicar a palavra de Deus. So that's one thing. Então, essa é uma coisa. Then let's turn to another place. Agora vamos voltar para outra porção Revelation chapter 2. do livro de Apocalipse, mas agora no capítulo 2. Chapter 2. Capítulo 2. And verse 25. Versículo 25. Nevertheless, what you have, hold fast until I come. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. And he who overcomes, and he who keeps my deeds until the end, to him I will give authority over the nations. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Verse 27. Agora o versículo 27. And he shall rule them with a rod of iron. E com cetro de ferro regerá as nações. Now here we get another answer. Agora aqui nós obtivemos então uma outra By the resposta. same author of Revelation. Pelo mesmo escritor do livro de Apocalipse. Now who shall rule them with rod of iron? E aqui está escrito que ele as regerá com cetro de ferro. The Bible says, he who overcomes. E a Bíblia diz assim, o vencedor. Now, brothers, Agora, irmãos, what does that mean? o que significa He isso? was caught up to heaven. Agora, depois que aquele filho varão foi levado para o céu, Then immediately a war began. imediatamente uma guerra começou. There was a reason for it. Há uma razão para isso. Because when the male child was ascending, was caught up to heaven, Porque quando esse filho varão está sendo arrebatado para o céu, now for sure he had to pass through the territories of enemies. certamente eles terão que passar por aqueles territórios do inimigo. And for sure, the dragon and his follower will not allow the male child to be caught up. E certamente o dragão e seus seguidores não vão querer permitir que esse filho varão seja arrebatado. So they were in the way. Então eles estavam a caminho, They tried to prevent the male child to be caught up to the throne. mas eles estavam tentando impedir que aquele filho varão fosse arrebatado para o trono. So now there was spiritual war. Então agora ocorre uma guerra espiritual. Now when that war happened, Agora, quando essa guerra acontece, the consequence was a consequência é a seguinte: the dragon was defeated. o dragão foi derrotado. So they were thrown to this earth. E eles foram lançados sobre essa Do you terra. understand? Vocês não estão entendendo? Because of that, E por causa disso, you see, there's a voice saying, now for this reason rejoice, all heavens, and you who dwell in them. e houve uma voz dizendo, alegrai-vos os céus e os habitantes do céu. Because now they no longer dwell in that area. Porque agora aqueles anjos maus não mais habitavam naquela Now the área. heaven is free. Agora os céus estavam libertos. Our sky is free. Nosso céu estava livre. But unfortunately, Mas infelizmente, the power of darkness, o poder das trevas, instead of being scattered out of the space, ao invés de estar espalhado naquele espaço exterior, now concentrate on the surface of our planet. eles se concentraram sobre a superfície do nosso planeta. So that's why the Bible says, E é por isso que a Bíblia diz: woe to the earth and the sea. ai da terra e do mar. Do you see that? Vocês não estão percebendo? Formerly is in the air, Anteriormente estava no ar, in the sky, no espaço, in the heavenly places, naqueles lugares in celestiais, our outer space, no espaço exterior, in our solar system, no nosso sistema solar, even in our galaxy. mesmo na nossa galáxia. You see, brothers and Não sisters, estão vendo? that's all his sphere. Tudo é sua esfera. No wonder today people worship the sun god. Não é de se admirar que hoje as pessoas adoram o Deus Sol. No wonder people today they love astrology. Não é de se admirar que as pessoas hoje amam astrologia. You see, astrology is something to do with the stars. Então, astrologia é alguma coisa que tem a ver com as estrelas. This is all the sphere of influence of Satan. Tudo isso é a esfera de influência de Satanás. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e that's what irmãs, happened é today. isso que acontece hoje. But one day, Mas um dia, when the male child was taken up, quando o filho varão aquele for arrebatado, something will happen. algo vai acontecer. I already mentioned. Eu já mencionei. There was great spiritual warfare. Vai haver uma grande guerra espiritual. Now, Satan was defeated. Então Satanás vai ser derrotado. Do you see that? Vocês não estão percebendo? So remember, Então lembre-se, the caught up, the catching up, the being caught up, or
the male child being caught up is something very important. Então, essa questão do filho varão ser arrebatado é algo muito importante. And finally, you discover Satan and his followers just being cast onto the earth. E finalmente você descobre que Satanás e seus seguidores serão lançados sobre a terra. No more in the air. Não estarão mais nos ares. Now think about it. Agora pensa nisso. Formerly, the power of darkness were spread over the whole space. Anteriormente, então, o poder das trevas estava disseminado por todo o espaço. It takes the whole solar system or galaxy to support that power. Então foi necessário todo o nosso sistema solar ou toda a galáxia para aguentar aquele poder. But because Satan and his followers has been cast down to this earth. Mas agora porque Satanás e seus seguidores foram lançados sobre essa terra. So think about it. Então pensa nisso. Now our earth and our sea. Agora a nossa terra e o nosso mar. Now has to support the power originally belonged to the whole galaxy. Eles que vão ter que absorver aquele poder que estava espalhado anteriormente em toda a galáxia. Now can you imagine? Agora você pode imaginar. Originally when Satan was in the air. Então, originalmente, quando Satanás estava nos ares, we already suffer so much. Nós já sofremos tanto. We already suffer so much. Nós já sofremos tanto. But now, if the enemy of God now is really upon this earth and the sea. Mas agora, se ele está de fato sobre esta terra e sobre o mar, that's the beginning of great tribulation. Esse é o começo da grande tribulação. So then you know what happened. Então você sabe o que acontece. Dragon is on the seashore. O dragão está lá nas margens do mar. Then I saw a beast coming out of the sea. Então ele viu uma besta emergir do mar. That's Antichrist. Esse é o anticristo. Now Antichrist appear now. Agora o anticristo aparece. And then Bible has said. Então a Bíblia nos diz. I saw another beast coming out of the earth. Vi ainda outra besta emergindo da terra. That's false prophet. Esse é o falso profeta. Dragon. O dragão. Antichrist. O anticristo. False prophet. E o falso profeta. The devil of Trinity. A trindade demoníaca. Now the devil tried to make counterfeit out of God. Então o diabo tenta imitar a Deus. Do you see that? Vocês não estão percebendo? And remember, e lembre-se, Antichrist anticristo is the counterfeit of Christ. É a imitação de Cristo. And Satan Satanás is the counterfeit of the God the Father. É a falsificação de Deus o Pai. And false prophet e o falso profeta is the counterfeit of Holy Spirit. É a falsificação do Espírito Santo. So all of a sudden, então repentinamente, the devil of Trinity, a trindade do diabo, coming down to this whole earth and the sea, descendo sobre toda essa terra e todo o mar. Brothers and sisters, irmãos e irmãs, this is the beginning of great tribulation. This is the beginning of tribulation. Esse é o começo da tribulação. So this is the beginning of the last 7 years. Este é o começo dos últimos 7 anos. Do you see that? Os irmãos estão percebendo? Now, when you come to chapter 12, agora quando você chega ao capítulo 12, now we understand. Agora nós entendemos. Why we call it the great tribulation? Por que nós chamamos a grande tribulação? Because originally, porque originalmente, it took the whole galaxy to support the power of darkness. Foi necessário toda a galáxia para absorver esse poder das trevas. Now, this small planet has to sustain it. Agora, esse pequeno planeta vai ter que absorver esse poder. No wonder. Não é de se admirar, não é de se admirar. Great tribulation. Que se fala numa grande tribulação. So 7 years starts from there. Então, os 7 anos se iniciam a partir dali. You see that? Os irmãos estão vendo? Now this is very clear. Agora isso é muito claro. That's what happened. O acusador foi expulso. So my brothers and sisters, então meus irmãos e irmãs, go back to that word, man-child. Você retorna para aquela palavra do filho varão. In Greek is a collective noun. No grego é uma palavra que fala do coletivo. It is singular, yet give you the collective sense. É singular, no entanto te dá o sentido do coletivo. It is singular. É singular. Yet it include many components. Tanto inclui muitos e muitos componentes. These are our brethren. Esses são nossos irmãos. So my brother and sister, então meus irmãos e irmãs, now you understand. Agora você entende? Who are the overcomers? Quem são os vencedores? Very clear. É muito claro. They overcame him. Eles o venceram. Because of the blood of the Lamb. Por causa do sangue do Cordeiro. Not because of their self. Não por causa de si mesmo. So, brother and sister, então, irmãos e irmãs, now you understand the meaning of overcomers. Agora você está entendendo o significado dos vencedores? Don't tell me you don't believe overcomers. Não me diga que você não crê nos vencedores. No.
We ought to overcome the enemy. Não, nós temos que vencer o inimigo. These are the overcomers. Eles são os vencedores, And not because of us. e não por causa de nós, Because of the blood of the Lamb. mas por causa do sangue do And because of the Cordeiro. word of their testimony. E por causa da palavra do seu testemunho. And they did not love their life even to death. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. My brother and sister, Meus irmãos e irmãs, these are the people who obey the word of God. essas são aquelas pessoas que obedecem à palavra de Deus, Just like in the first century, assim como no primeiro século. how Apostle John Como o apóstolo and João Mary, the mother of Jesus, e Maria, a mãe de Jesus, they obey the word of eles God. obedeceram à palavra de Deus. Brothers and sisters, Irmãos e they irmãs, depend on the word of God. eles dependiam da palavra de And Deus. more than that, E mais do que isso, They always, just like what our Lord says, eles sempre eram como aquilo que o Senhor disse, watch and pray. vigiando e orando. They always depend on the blood of Jesus. Eles sempre dependiam do sangue de Jesus. And now they watch. E agora eles One vigiavam. day they watch Por que eles vigiavam? because it is cock crowing hour. Por causa da hora do cantar do galo. Now, most difficult time for our flesh. Agora é a hora mais difícil para a nossa carne. But you have to wake up. Mas você tem que despertar. Why you have to wake up? Por que é que você tem que despertar? Why? Por quê? Now, let me ask you. Agora deixa-me te fazer uma pergunta. The promise to the overcomers A promessa aos vencedores that one day they will rule the nations with a rod of iron. de que um dia eles regerão as nações com cetro de ferro. The Bible also says A Bíblia também diz they will be given the morning star. que a eles será dada a estrela da manhã. Now, why morning star? Agora, por que estrela da manhã? Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we already mentioned nós já mencionamos the way our Lord Jesus ascended to o heaven mesmo modo pelo qual nosso Senhor Jesus ascendeu ao céu. is the way He come back. É o mesmo modo que ele vai retornar. The way He ascended to heaven, O modo pelo que ascendeu aos first céus. stage Primeiro estágio, in public, em público. second stage Segundo estágio, in secret. em secreto. But when He Mas returns, quando ele retornar, remember, lembre-se, first primeiro, He descend from the throne to the cloud, ele vai descer do trono até a nuvem. and then from cloud to the Mount of Olives. E então da nuvem ao Monte das Oliveiras. Now, in the first stage, Lá no primeiro estágio, He came as a thief. ele vem como ladrão. Now, brothers, Agora, irmãos, when thief come, quando o ladrão vem, he never give you a phone call, ele nunca vai te dar um telefonema antes. so you don't know when he will come. Então você não sabe quando o ladrão And virá. more than that, E mais do que When isso, thief comes, quando o ladrão vem, they always try to get your treasure. ele sempre vai tentar levar o teu tesouro. They want luxury, they don't want the lixo. Ladrão quer o luxo, não quer o lixo. Now, if the thief want the lixo, Se o ladrão quisesse o lixo, I want him to come every night. eu ia querer que toda noite viesse um ladrão na minha So you casa. see, brothers and Vocês não sisters, estão vendo? When the Lord comes, Quando o Senhor vier, like a é thief, como um ladrão. He want to take overcomers Ele away. vai querer levar consigo os vencedores. These followers of the Lamb, Aqueles seguidores do Cordeiro. they never care about their life. Eles nunca estão preocupados com a sua própria My brothers vida. and Meus sisters, irmãos e irmãs, they are the testimony of Jesus Christ. eles são o testemunho de Jesus Cristo. Thank God. Graças a Deus. And then you discover, E então você descobre, in secret, em secreto, like a thief, como ladrão, He will come and take us away. ele vai vir e nos arrebatar. And then, E então, in the second stage, no segundo estágio, in public, em público, His feet will be upon the Mount of Olives. seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Then, in your channel in Brazil, E então, no seu canal de televisão aqui no Brasil, there will be only one channel. haverá somente um programa. You see that? Sabe isso? It will tell the earth, whole world, the Lord already E come. vai mostrar para o mundo todo que o Senhor já His feet will retornou. be upon the Mount of Olives. Seus pés repousarão sobre o Monte das Oliveiras. And then, my brother and E sisters, então, irmãos e irmãs, this is his second coming in public. essa é a segunda vinda para o público em Now geral. remember, Agora lembre-se, in the first stage, no primeiro estágio, he will appear as a morning star. ele vai aparecer como a estrela da manhã. In the second stage, No segundo estágio, he will appear as a son of ele righteousness. vai aparecer como o sol da justiça. Now remember, Agora lembre-se, who can see the morning star?
Quem é que pode ver a estrela da manhã? For those who refuse to sleep. Somente aqueles que se recusarem a In the dormir. cock crowing hour. Na hora em que o galo canta, They are not like Peter denied the Lord 3 times. eles não serão como Pedro que negou o Senhor 3 vezes. No, brothers and sisters. Não, irmãos e irmãs. Depend on the Lord. Dependa do They Senhor. refuse to sleep. Eles se recusam a dormir. Now, finally, they see the morning star. Finalmente eles verão a estrela da manhã. But that's the most difficult time. Mas essa é a hora mais difícil. If you fall into sleep, Se você adormecer, you still see the sun, você ainda vai ser capaz de ver o sol, but you miss the morning star. mas terá perdido a estrela da manhã. And I still remember once Eu ainda me lembro uma vez, when we visit Jerusalem with some American young people. quando nós visitamos Jerusalém com alguns irmãos americanos jovens. So one day we decided next morning we would like to rise very early. Então um dia nós decidimos que na manhã seguinte nós iríamos levantar muito cedo. We would like to visit Mount of Olives. E nós gostaríamos de visitar o Monte das Oliveiras. And we want to see sunrise from Mount of Olives. E do Monte das Oliveiras, nosso plano era ver o sol nascer. So we rented 9 taxis and we went and tried to see the sunrise. Então alugamos 9 táxis e corremos para ver o sol nascer. Because we went there so early. E por que nós levantamos tão cedo? We were waiting for sunrise. Nós estávamos lá esperando pelo sol nascer. And it was very dark time. E era um horário muito escuro. You cannot see anything. Era impossível ver qualquer coisa. But remember, Mas lembre-se, before the is overcomer. significa o vencedor. Do you see that? Vocês não estão vendo? He talked about the overcomer in the church of Thyatira. Ele está falando sobre o vencedor na igreja de Tiatira. Now Thyatira was in terrible condition, church in Thyatira. Agora a igreja em Tiatira estava numa condição terrível. Then God is calling overcomer. Então Deus está chamando vencedores. He who overcomes, Aquele que vencer, God give them some promise. Deus vai dar uma promessa. And one of the promises, E uma das promessas, he shall rule the nations with a rod of iron. ele regerá as nações com um cetro de ferro. Now, brothers, Agora, irmãos, very clear. é muito claro. From Revelations, De Apocalipse, we got 2 candidates. nós temos 2 We candidatos, got 2 possibilities temos 2 possibilidades for the male child. para o significado daquele filho varão. Either refer to Christ Ou o filho varão se refere a Cristo, or refer to overcomer. ou o filho varão se refere ao vencedor. Do you see that? Vocês não estão vendo? So it's very clear. Então é muito claro. Let's go back again. Então vamos voltar outra vez Then, which one is correct? e ver qual desses 2 é a resposta correta. You have to judge by the context. Você tem que julgar através do contexto. Do you understand? Os irmãos estão entendendo? Sometimes when you do the translation, Então, às vezes, quando fazemos a tradução, for example, por exemplo, there will be a virgin who will give the birth. então, uma virgem conceberá Now remember, you shall give the name Emmanuel. e lhe chamará Emanuel. Now that word virgin Então, in aquela Hebrew, palavra virgem no hebraico 2 possibility tem 2 translation. possibilidades de tradução. One refer to virgin. Uma se refere à virgem mesmo, Another one refer to young woman. a outra se refere a uma jovem mulher. Now how do you know which one is correct translation? Mas como você vai saber qual das 2 traduções está correta? You have to judge by context. Você tem que julgar pelo contexto. Because through the context, Porque através do contexto, now the virgin shall give birth to a child, a virgem conceberá um filho. and according to the context, it said it is a sign. Mas o contexto vai dizer é um sinal. That's something unusual. É uma coisa incomum. Something will never happen every day. Há uma coisa que não acontece a cada dia. Now, brothers, Agora, irmãos, are you able to translate as a young woman? será que é possível traduzir aquela palavra virgem Of para course jovem mulher? not. Claro que não. Because young women give birth to the child is an everyday happening. Porque uma jovem mulher dar à luz a uma criança é uma coisa que acontece todos os dias. So only way is the virgin. Então a única maneira de interpretar é a virgem. So you see, brothers, Vocês não estão vendo? now we come back to Revelation chapter 12. Agora voltamos para Apocalipse capítulo 12. Now you should try to judge by the context Agora vamos tentar julgar pelo contexto and see what that John referred to. e ver ao que é que o João está se referindo. Now let us go back to verse 5. Vamos voltar ao versículo And she 5. gave birth to a son, Nasceu-lhe, pois, um filho a varão, male child, filho varão, who is to rule all the nations with a rod of iron.
que há de reger todas as nações com cetro de ferro. And her child was caught up to God and to his throne. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Two possibilities. Duas possibilidades. Let's assume this refers to Christ. Vamos assumir que aqui está se referindo a Cristo. If it refers to Christ, Se se refere a Cristo, then the male child was caught up to God and to his throne. então o filho varão foi arrebatado para Deus e ao seu trono. That refers to his ascension. Isso se refere à sua ascensão. Do you see that? Os irmãos estão percebendo? So if this refers to his ascension, Se isso se refere à sua ascensão, then judge the context. então vamos julgar o contexto. After his ascension, Depois da sua ascensão, according to the context de here, acordo com o contexto aqui, there will be a war. haverá uma guerra. And because of that E war, por causa daquela guerra, the Satan and his follower being thrown to the earth and sea of our planet. Satanás e seus seguidores serão lançados sobre o mar e a terra do nosso planeta. Now, is it true or not? É verdadeiro ou não é? Right after our ascent to heaven, Logo após a ascensão do nosso Senhor, now remember, agora lembre-se, when Paul wrote Ephesians chapter 4, chapter quando 6, Paulo escreveu Efésios capítulo 6, the Lord already ascended to o heaven. Senhor já havia ascendido ao Now céu. think about it. Agora pensa nisso. When Paul wrote that letter, Quando Paulo escreveu aquela carta, the devil, Satan, still in the air. Satanás ainda estava nas regiões You celestiais. see, brothers, Então os irmãos estão vendo? this did not happen here. Então isso não havia acontecido So ainda. from the context, Então do contexto, this does not refer to Christ. ele não pode se referir a Cristo. If it does not refer to Christ, Mas se não se refere a Cristo, then, brothers, então irmãos, another possibility, há outra possibilidade overcomers. que se refere aos vencedores. Overcomers in the church. Os vencedores na igreja. Do you see that? Os irmãos estão vendo? Now, my brothers, Agora, meus irmãos, now you understand, agora você entende. because the overcomers Porque os vencedores also will rule the nations with a rod of iron. também vão reger as nações com cetro de ferro. But now, brothers, Mas agora, this irmãos, is not enough. não é suficiente. You need another context. Você necessita outro contexto. So if you read it carefully, Então, se você ler cuidadosamente, now the dragon was waiting to swallow the child. agora o dragão aquele estava esperando para devorar aquele filho quando nascesse. Then let us wait, see how Holy Spirit explained that. Então vamos ver como é que o Espírito Santo explica isso. Now verse 10. Vamos para o versículo 10. Now the salvation and the power and the kingdom of God and the authority of his Christ has come. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. For the accuser of our brethren has been thrown down. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. You see, the dragon had been thrown down. Então o dragão foi expulso. The dragon want to swallow the male child. O dragão queria devorar aquele filho varão. Now, according to interpretation here, Mas de acordo com a interpretação he aqui, was accusing our brethren. ele estava acusando os nossos irmãos. So do you see that? Então os irmãos estão Now, percebendo? these overcomers are our brethren. Então esses vencedores são nossos When irmãos. dragon tried to swallow it, Então quando o dragão tenta devorá-los, it means that the dragon tried to accuse our brethren. significa que o dragão tenta acusar os nossos irmãos. But then we'll see what happened. Mas então você vai ver o que aconteceu. They overcame him. Mas eles o venceram. These overcomers overcame him. Então esses vencedores o venceram. Why? Por quê? Why they are overcomers? Por que é que eles são vencedores? Because of the blood of the Lamb. Por causa do sangue do Cordeiro. And because of the word of their testimony. Por causa da palavra do seu testemunho. And they did not love their life even to death. E eles não amaram a sua vida, mesmo em face da These própria morte. are overcomers. Esses são os These are our vencedores. brethren. Esses são nossos irmãos. And the accuser had been thrown down. Let's turn to Revelation chapter Vamos abrir nossas 12. Bíblias em Apocalipse capítulo 12. Now we come to a very important passage about the rapture. Vamos chegar agora a uma passagem muito importante acerca do arrebatamento. Chapter 12, verse 1. Capítulo 12, versículo 1. And a great sign appeared in heaven, a woman clothed with sun and the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua, debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. And she was with child, and she cried out, being in labor and in pain to give birth.
que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. And another sign appeared in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and on his head were 7 diadems. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. And his tail swept away a third of stars of heaven, and threw them on the earth. And the dragon stood before the woman who was about to give birth, so that when she gave birth, he might devour her child. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. And she gave birth to a son, a male child, who is to rule all the nations with a rod of iron. And her child was caught up to God and to his throne. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Verse 7. Versículo 7. And there was a war in heaven. Houve peleja no céu. Verse 9. Versículo 9. And the great dragon was thrown down, the serpent of old who is called the devil and Satan, who deceived the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a... For this reason rejoice, O heavens, and you who dwell in them. Woe to the earth and its sea, because the devil has come down to you, having great wrath, knowing that he has only a short time. Por isto festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. And the last phrase of verse 17 or the first verse of chapter 13 depends on different version. And he stood on the sand of seashore. Então o versículo 18 vai dizer: e se pôs em pé sobre a areia do mar. And I saw a beast coming up out of the sea. Capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. And verse 11, and I saw another beast coming out of the earth. E versículo 11, vi ainda outra besta emergir da terra. Now let me explain this passage. Agora deixa eu explicar para os irmãos esta passagem. Because I think this is very important about rapture. Porque penso que é uma passagem muito importante sobre o arrebatamento. Now first, let me explain what was going on there. Então primeiro deixa eu explicar o contexto em que tudo está ocorrendo Now aqui. in the visions, John saw a great woman. Então na visão, João viu uma grande mulher, clothed with the sun and the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. vestida do sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. And she was with child. E ela estava grávida. And she cried out, being in labor and in pain to give birth. E ela gritava com as dores de parto, sofrendo para dar à luz. And then we were told Dragon, the Satan, Então nos é dito que o dragão, o Satanás, was waiting there to swallow the male child. o dragão estava lá esperando para devorar aquele filho varão quando nascesse. So you see, they were waiting there that Satan really might devour her child. Então de fato ele queria devorar aquela criança que estava para nascer. But then after that child was born, Então depois que a criança nasceu, then we were told that he was caught up to God and to his throne. nos é dito que ela foi arrebatada para Deus e para o seu trono. Then there was a war in heaven. Então houve guerra no céu. The war between good angels and bad angels. A guerra entre os anjos bons e os anjos maus. Now finally, dragon and the devil and his followers was being thrown to the earth. E finalmente o dragão e o diabo e os seus seguidores foram lançados sobre a terra. Now, according to Ephesus, Agora, according to the Ephesians, então, de acordo com
a Efésios, chapter 6, no capítulo 6, we know that today the devils is in the air. nós sabemos que hoje o diabo está nos ares. Today the devil is in our outer space. Ele está no espaço externo. Now originally, Então, originalmente, you remember that Satan actually was the archangel. você lembra que Satanás era um arcanjo. Now because he rebelled against God, Mas porque ele se rebelou contra Deus, now 1/3 of devils angels just follow him. 1/3 dos anjos o seguiram. Now because of that, E por causa disso, and God really has driven Satan and his followers all the way from his presence to our planet. Deus expulsou Satanás e seus seguidores lá da presença dele, onde eles estavam, para esse planeta aqui. Now for that reason, the enemy or Satan or devil actually today, they actually fill the whole air or our whole outer space. E é por essa razão que Satanás, o diabo, o inimigo, ele enche todo esse espaço exterior ao nosso planeta. But after that May